Meus queridos amigos fãs de animes de luta, Tekken 3 foi o primeiro jogo que eu consegui terminar no meu PS1 e eu acho que a grande surpresa que eu tive foi a liberação de personagens novos, que eram um urso pardo e um urso panda. Na prática, o mesmo personagem com duas skins, com dois visuais diferentes. E, inclusive, isso tem referência dentro desse Tekken Bloodlines que a Netflix lançou de minissérie de animação. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras, e hoje vamos falar do anime de luta que tem apenas 6 episódios, mas mesmo assim conta uma história bem completinha, chamado Tekken Bloodlines, feito em parceria com a Netflix. Então, venham comigo. Lembrando de, se gostarem, apertarem o like aqui embaixo e deixarem seus comentários sobre o anime e sobre o vídeo. Primeiramente, esse anime foi lançado em 2022 e a história se foca no adolescente Jin Kazama, cuja mãe é uma mestra das artes marciais que treina ele desde pequeno, só que isolado todo da sociedade, até que ela é assassinada por um lutador com poderes sobrenaturais bizarros, inclusive com pele verde, e não é o Blanca do Street Fighter. Aqui temos uma espécie de lutador sobrenatural que é quase um monstro, chamado de O Ogro, e que basicamente tem quase o dobro do tamanho de uma pessoa normal, sendo que ele pega, então, a orientação da mãe de que se acontecesse algum desastre, ir atrás do avô pra treinar ele, e lá ele descobre o motivo pelo qual ele ficava tanto tempo isolado no meio da sociedade, que é justamente todo o universo mafioso no qual a família dele está inserido, e o quanto o avô dele, de um lado, é um mestre das artes marciais, porém é um dos maiores assassinos do planeta. Então, ele acaba tendo um treinamento que é extremamente doloroso, mas que ele se entrega para poder pegar e lutar justamente contra essa criatura que matou a mãe dele e descobre que está matando outras pessoas. E para conseguir finalmente localizá-lo, ele terá que entrar no chamado torneio Punho de Ferro. Inclusive, Tekken, a tradução direta seria Punho de Ferro, até onde dei uma pesquisada. Sendo que essa é a sinopse básica, a gente não vai entrar em spoilers, mas temos umas coisas bem interessantes para dizer desse anime. Em primeiro lugar, de um lado ele é feito em computação gráfica, porém ele é todo estruturado, renderizado, de forma a parecer animação tradicional. Inclusive os cenários são realmente bem próximos da animação tradicional. E você vê um trabalho bem legal, similar inclusive aos últimos jogos de luta do Dragon Ball, né? O que é bacana, já que Tekken, ele começa a sua fama no universo justamente dos jogos de luta de computação gráfica, 3D e tudo mais, né? Então, uma série 3D, só que ao mesmo tempo imitando a animação tradicional, eu acho que é uma forma de você conseguir o melhor de dois mundos no processo. Inclusive, esse anime, ele pega material do Tekken 3 principalmente como base para criar uma coisa própria, sendo que eu não lembro direito a história do Tekken 3 e o fato de como metade do Brasil, a versão que eu tinha do Tekken em casa era, digamos, não oficial, de passagem, né, com um monte de coisa quebrada, então mal dava para entender o que estava acontecendo da história. Então, foi bem bacana de assistir esse material aqui, sendo que o protagonista, ele encara o seguinte dilema. De um lado, tem o sistema de artes marciais que a mãe dele trabalhava com ele, que era focado justamente na alta concentração, em focar os sentimentos, em não se deixar extravasar pela raiva, em usar a lógica como base fundamental para poder atacar o adversário. Já o sistema, o karatê do Sr. Mishima, que é o avô dele, é uma coisa extremamente destrutiva, focada justamente em se alimentar da raiva do próprio usuário, e mais do que isso, do prazer em sentir o sofrimento do adversário, como cada vez que você atingisse o adversário, curtisse o momento daquele sofrimento, e usasse aquilo para se alimentar, para ficar cada vez mais forte e bater com cada vez mais força, maior potência e maior velocidade.
Sendo que ele fica nesse dilema. Qual sistema usar, já que o outro é muito eficiente, só que até onde ele tá perdendo o lado materno dele e, na prática, virando apenas mais um assassino a serviço da própria família. Então, à medida que ele vai ver, inclusive, o quão macabra é a história dos seus ancestrais no processo, e ele até onde ele tem que mergulhar naquilo para conseguir entender melhor e despertar suas forças, e até onde ele tem que bloquear em certos pontos para impedir de se torne uma máquina de destruir. São sem mente e meramente manipulado pelo Mishima, né? E quando ele entra pelo torneio do Punho de Ferro, isso fica ainda mais evidente, já que cada lutador tem seus motivos pessoais para entrar no torneio, suas histórias realmente são bem elaboradas, e, ao mesmo tempo, mais da metade tem altíssimos problemas, justamente com o senhor Mishima, inclusive gente cuja família foi toda eliminada pelo cara. Então, dentre esses adversários e colegas que ele vai entrando em contato, né, nós temos o Leroy, que é um lutador de Kung Fu, que tem justamente grandes pessoas que ele amava, todas mortas pelo Sr. Mishima, e é bem interessante que no combate entre os dois, nós temos justamente a questão das capacidades de defesa das capacidades de defesa de cada um, e como existe toda essa questão dentro não apenas fora do combate, mas dentro da própria estrutura de combate, de como pegar e combinar essas duas habilidades, o Jin, para conseguir pegar e derrotar ele como adversário. Nós temos o Fênix, cujo visual parece uma mistura de Ken do Street Fighter com Guile de Street Fighter, apesar dele ter uma história própria totalmente diferente. Ele foi quase que uma espécie de vice-campeão, inclusive, dos torneios anteriores. Nós temos o Hwoarang, que é um dos lutadores visualmente mais próximos justamente do Jin em termos de visual e estilo, sendo que o destaque do Jin é justamente a capacidade de pegar e utilizar suas pernas, inclusive como capacidade de defesa, e o chute sendo a arma principal, mas não a única dele. Temos ainda o King, que era o meu personagem favorito de jogar no Tekken, e inclusive na época eu achava que ele era um ser meio jaguar, com cabeça de jaguar e corpo de humano, e depois que eu descobri que ele era um lutador de luta livre, toda a questão e que ele usava uma máscara, né? E aqui novamente ele usa o estilo de luta livre, principalmente dos agarrões e a capacidade de absorver o impacto do corpo dele para conseguir pegar e usar suas técnicas. A Ling, que aqui é amiga do Jin e parece muito a Chun-Li, assim como a inimiga dela, a Nina, lembra muito a Kami, a assassina do Bison de Street Fighter, inclusive a sequência e visual elaborado que tem entre os dois, né? Que inclusive uma com chute, mais estilos de rasteira, o outro mais, ao invés de bloquear com a Ling, mas com técnicas de esquivas para conseguir se desviar do adversário até conseguir achar um ponto fraco para conseguir atingi-lo. E é bem legal que essa coisa meio Chun-Li, Kami, acaba lembrando muito, inclusive, o Street Fighter Victory, que era uma animação que passava no SBT, que clássica do Street Fighter 2, inclusive muita gente teve, como eu, teve o seu primeiro contato justamente com o universo dos games de luta, justamente através desses tipos de animação. Prosseguindo então, nós temos ainda o estilo do Fênix, que eu acabei não comentando, que apesar de usar uma base mais tradicional de socos de chutes, ele também usa cotovelos, dando a impressão de que ele bebe um pouco do Muay Thai. Apesar dos únicos estilos de serem comentados mesmo de forma direta, é o Karatê, estilo Mishima, e o estilo de luta livre. Sendo que luta livre, Pro Wrestling, não chega a ser um estilo de luta, né? Apesar que aqui ele pega muito do wrestling tradicional, que são as técnicas muitas vezes de agarrão que o King usa, sabe? E ele tem uma história própria bem interessante, inclusive envolvendo justamente os assassinatos misteriosos dessa criatura, o ogro que tem dentro da história. E isso não é simplesmente, ele vai pro torneio de luta ficar cada vez mais forte
forte, vê os passados da família e depois luta contra o monstro final. Não, a gente tem uma evolução dentro do personagem porque ele vai conhecendo que o mundo é muito mais complexo do que o que ele pensa, vai saindo daquela dicotomia, área cinzenta, digamos, aquela dicotomia simplesmente entre o bem e o mal, mas faz os personagens com seus objetivos diferentes. E a grande pergunta é como ele trabalhar dentro, como resolver os graves problemas que a família tem, ao mesmo tempo que tem esse ogro que tá pelo mundo causando essa série de desastres. E uma curiosidade, essa questão da dualidade dele, né, que ele usa técnicas de luta, a questão da fúria versus não fúria, tem uma questão biológica de verdade associado com isso. Pois, uma coisa que eu posso dizer como médico é o seguinte, nós temos o nosso sistema nervoso central e o que é o nosso sistema de nervos que controla o corpo de várias camadas. E o que acontece? Existem dois sistemas auxiliares, que é o sistema nervoso simpático e o parasimpático. E o que acontece? O chamado sistema parasimpático é o seu sistema que faz as funções do seu corpo relaxado, tranquilo. Então, o que permite seu corpo se regenerar, digerir comida, se concentrar em alguma coisa, daquela coisa mais de estados meditativos, inclusive, sabe? E existe o outro, que é o sistema simpático, que é o sistema da adrenalina, da força. Você tem aquele súbito, que é o sistema que a gente fala de fugir ou lutar, sabe? E o que acontece? Realmente, a adrenalina, ela deixa todo o seu corpo muito mais rígido, seus músculos ficam fortes, ficando quase como se fosse uma coraça. O sangue, ele diminui a circulação da pele, de forma que se você sofre algum golpe, você tem bem menos sangramento. Sua visão amplia a área de visão dela, com a pupila se dilatando, para você conseguir ver uma área maior, para você pegar e se defender de algum ataque que aconteça, né? Inclusive, você tem a questão da força e velocidade ficando maior, de que você tem um impulso muito maior de todo o sangue indo para os músculos, né? Porém, o que acontece? Isso daí, ele é bom naquele momento específico. Como eu disse, a gente tem que alternar entre os dois sistemas para o nosso corpo funcionar. Porque, como eu disse, o outro sistema, ele faz com que o seu corpo regenere, lute contra doenças. Se você só entrar nesse processo de fúria, se você entrar só nesse processo de combate contínuo, sem pausa, sem uma alternância entre os dois, o seu corpo para de lutar contra micro-organismos, para de se regenerar direito, seus órgãos vão começar a pegar e ter uma série de problemas, e seu coração não vai aguentar tamanha potência, você vai começar a ter problemas cardíacos e de vasos sanguíneos, justamente por essa questão da força, da fúria o tempo todo, sabe? Então, quando ele entra nesse dilema entre um sistema que usa a fúria para ter cada vez mais força e combate, e a questão de outro que usa simplesmente, você deixa o corpo tranquilo, por você usar a lógica e o raciocínio como base principal para derrotar o adversário, na verdade, a questão é a própria questão diária que a gente tem de saber alternar entre os dois, inclusive usar eles algumas vezes em momentos específicos a gente se concentrar, para a gente pegar e não se deixar levar por um ou pelo outro, não se deixar destruir de um lado, se autodestruir por um sistema e nem acabar abrindo demais nossas defesas ao pegar e se concentrar demais no outro, sabe? E eu gosto muito de como ele vai lidando e evoluindo essa dualidade dentro da própria estrutura desse anime, que tem um final bem fechadinho, inclusive dá pra gente fazer até algumas deduções, né, até onde fica nos limites da fantasia, da ficção científica e história, sendo que talvez uma pergunta que seja, Luiz, existem efeitos especiais que eu vi, que no qual tem aqueles golpes, que tem umas explosões e uns raios, o que é aquilo? Toda a impressão que dá, inclusive quando você vê os momentos de concentração, é que a gente tá vendo a energia vital, aquilo que o pessoal chama de Ki nas artes marciais, só que enxergando aquilo, coisa que teoricamente apenas os lutadores que estão no combate estão enxergando em menor ou maior grau de acordo com a habilidade. Então, pro público normal, não tá tendo nenhum efeito especial, etc. Somente as lutas puras bem feitas, né? E de repente tem uns golpes que... Nossa, como ele conseguiu se defender sem encostar no adversário, como ele conseguiu arremessar por hoje só mexendo a mão sem encostar nele, né? E na verdade a gente vê meio que as descargas de energia que estão acontecendo em outro plano dentro da história, sabe?
Então, eu achei bem bacana, porque isso é uma forma de trabalhar legal com os próprios efeitos visuais que tinha e ainda tem até hoje, pelo que eu vi, dentro dos jogos do universo Tekken, né? E você, o que achou desse anime? Já assistiu outros animes de artes marciais? Já viu nossas playlists aqui de outros animes como Levios e Baki? Se gostaram, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!